gente pode continuar dinâmico de algumas breves reflexões. Para quem pratica regularmente, já tem uma certa metodologia, já tem uma certa habilidade com a própria mente, está acostumado com a própria mente. Então a gente senta, a gente anda, a gente está dentro da experiência do dia a dia, né, que é comum, a gente adquire um certo senso de capacidade de lidar com aquilo. Um certo nível de controle, nível de estabilidade, que a gente fala, esse nível de coisas eu consigo pacificar minha mente, eu consigo investigar as coisas, mas dentro de um certo limite. Se vem alguma experiência fora do que a gente está acostumado, ou com algo que a gente não estava esperando, que a gente não antecipou, aí a mente balança. A mente balança e aí um tanto de coisa começa a pipocar na mente. E aí uma tendência que a gente pode ter é a tendência de querer resolver, querer controlar, querer segurar a mente. Pensando, não, eu sou um praticante, a minha mente não devia tremer assim, isso não pode estar acontecendo, eu tenho que resolver isso. E em vez de ter a humildade de olhar, não, minha mente não está nesse nível ainda. É normal que ela balance, é normal que surjam emoções confusas. Raiva, frustração, revolta, justiça. Então, antes de querer fazer qualquer coisa nessas situações mais extremas que a mente leva um empurrão e balança, a primeira coisa a fazer é olhar, ok, o que está acontecendo aqui? E não querer simplesmente passar, vir com um trator por cima e falar, não, isso aqui não existe, eu não devia estar assim, ou então eu vou simplesmente suprimir isso com a força da minha mente. Não vai dar muito certo. Aquilo surgiu. Se aquilo surgiu é porque tem causa e condição para ele surgir. Não que você também não deva fazer nada, mas primeira coisa a fazer, primeiro tem que olhar o que está acontecendo aqui. E ter essa humildade. Surgiu é porque tem causa e condição. Então tá bom. Não vou brigar com isso. Porque se a gente não começa daí, aí a gente começa a brigar com coisa que já surgiu, não é hábil também. Não que a gente deva deixar solto uma coisa que surgiu e simplesmente deixar a coisa crescer, crescer, se alimentar e destruir nossa mente. Mas se a gente chegar com uma coisa que já surgiu e falar pra ela, você não devia ter surgido, pronto, a gente já criou um problema. Já criou atrito, já criou mais tensão dentro da mente. Então tem que tomar cuidado. Essas coisas mais extremas, as situações mais extremas, a gente tem que primeiro abrir a mente para olhar e aceitar, opa, isso surgiu. Ok, isso surgiu. Essa situação atual. Estou sentindo raiva, estou sentindo frustração, estou sentindo revolta, estou sentindo isso. Isso surgiu. Ok. Tipo, abrir a mente para olhar para isso, não fechar a mente do tipo, não quero sentir nada disso, eu quero simplesmente suprimir tudo isso, eu quero passar um rolo compressor por cima de tudo isso. Não vai dar muito certo, não vai ser sustentável. A primeira coisa seria abrir a mente para olhar, ok, o que está acontecendo aqui? O que eu estou experienciando? Ah, estou experienciando raiva? Estou experienciando raiva. Estou experienciando frustração? Estou experienciando frustração. Muita prática do Double não é nem sobre experienciar a felicidade, sobre abrir a mente para olhar para o sofrimento. Ok, isso educa. Isso educa, isso faz parte da prática. O Buda deu a tarefa com relação à primeira nova verdade, que a primeira nova verdade deve ser entendida.
Você tem que entender isso. Entender? É primeiro na verdade ou é experienciado? Deve ser dito que entendi. Não abrir a mente para experienciar isso. Né? Não, ele não quer experienciar coisas agradáveis. Mas você vê, se surgiu, é porque tem causa e condição para aquilo surgir. Então, brigar com isso não vai ajudar a ir embora mais rápido, vai só alimentar aquilo e piorar ainda mais a situação. Então, você vê, não é fácil, não é agradável, mas a prática aponta na direção de não. Primeiro vamos tentar ver o que está acontecendo. E aí mudando essa atitude para uma atitude mais de abertura, de olhar para as coisas. Aí também dando tempo às coisas, né? Porque você vê, essas coisas são condicionadas, né? São coisas que surgem, né? Então, assim, o tempo é um fator que modifica, né? Então, no primeiro dia, a mente está bem raivosa, bem revoltada, bem isso, bem aquilo. No segundo dia, talvez nem tanto. No terceiro, e assim por diante. Naturalmente, aquilo vai se resolvendo por conta própria. Se a gente não alimenta as tendências ruins. Se a gente alimenta ou quer colocar mais emoções negativas em cima daquilo, aí o negócio dura muito mais tempo. Então, lidar com a mente nem sempre é simplesmente chegar e querer passar um rolo compressor. Às vezes é questão de não, ok, isso está acontecendo, vou olhar para isso. Tem que testar diferentes approaches, diferentes abordagens para tentar acalmar e tranquilizar a mente, trazer clareza de volta e poder tomar as melhores decisões ali para frente. E na hora que a mente está com raiva, cobiça e de muita delusão, é melhor não tomar decisões grandes. É melhor, ok, se dá tempo para esperar, se dá tempo para tomar alguma decisão maior, vamos aguardar. Vamos aguardar, vamos esperar a mente tranquilizar um pouco, para não fazer loucura. Geralmente tomar decisões nessas outras horas e depois a gente pode se arrepender. E aí fica difícil resolver depois. Você tem margem para esperar, não tem nada urgente. Então vamos deixar esse assunto de molho. Esse é o assunto que eu tenho que lidar agora na minha prática. O assunto não é a contemplação da morte, meu assunto não é a contemplação da tal coisa. A contemplação é esse assunto que surge na minha mente. Então lidar com isso, achar meios hábeis para lidar com isso da melhor forma possível. Então as quelesas têm vários truques, né? Tem vários truques que elas usam, né? Então assim, a gente tem que se familiarizar com os truques delas, saber desarmar as armadilhas. Cada uma tem o seu jeito, né? Muitas vezes. Então é uma nova habilidade que a gente tem que adquirir. Uma coisa é meditar quando tudo está estável, quando tudo está bem e tal. Outra coisa é meditar quando as coisas podem estar caindo aos pedaços. Por outro lado também, você vê, é um lembrete para a gente ver onde que a gente pode confiar e onde a gente não pode confiar. Então, se a gente queimou a mão, opa, tem uma panela quente aqui, eu não posso segurar isso aqui, isso é incerto. Então, eu não posso segurar isso aqui. Também lembra a gente de fortalecer a mente. Fortalecer e investir tempo na mente, porque você vê, o Sansara tem as suas incertezas, suas coisas do mundo. Nem sempre a pessoa que está fazendo bem está fazendo
tudo certinho é recompensado. O samsara tem suas reviravoltas, né? No curto prazo, é a pessoa que não está fazendo nada pode tirar vantagem. Mas no longo prazo, depois a pessoa se lasca, né? Então, assim, ter essa noção, essa noção de que o samsara realmente é um lugar que não é justo. O mundo não é justo. O mundo não é ideal. Pessoas ruins, pessoas más fazem sucesso, têm influência. Pessoas não virtuosas se tornam líderes, presidentes e governadores e por aí vai. Líderes, chefes e tal. Tem pessoas boas, tem pessoas ruins. O mundo é assim, o samsara, o mundo humano é assim. Então é sempre bom a gente voltar para a prática, né? Voltar para os assuntos básicos. Né? Você vê, opa, se a gente estava deixando a prática talvez no segundo plano e focando muito numa certa área. Talvez esse momento é considerável, você vê. Às vezes é a hora da gente considerar, mudar um pouco o foco nesse momento. Não se martelar pelo passado, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Isso não ajuda. Não ajuda em nada. Né? É muito fácil falar agora porque já aconteceu. Agora é muito fácil falar. Não, tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Agora, naquela hora ninguém estava lá para falar isso. Já usa bastante esse ciclo. E também a parte de, como praticante budista, né, de tomar muito cuidado com a tendência de projetar o sofrimento nos outros. Né? Estou sofrendo porque tal pessoa me fez tal coisa, porque tal pessoa me fez tal coisa, por causa disso, por causa disso. O Buda sempre volta o sofrimento para a gente mesmo, a nossa própria mente. Então, assim, tomar cuidado com essas tendências, né, de projetar que não, tal pessoa, tal coisa, tal situação. Voltar tipo, não, como que a minha mente pode ser responsável por isso? O que tem para a gente olhar nessa mente que pode colaborar para esses sofrimentos ter surgido? Que tipo de coisa desalinhada com o Dharma tem nessa mente que gerou essa situação? Então, assim, quando a mente é um pouco mais pacífica, a gente pode olhar para isso também. E aí, devagarzinho a gente vai gerenciando esse turbilhão, esse terremoto. Né? A gente vai mexendo em diferentes partes, né, em diferentes estratégias. Quando a mente tem um pouco mais de abertura, a gente mexe por aqui, mexe por ali. E aí a gente vai estabilizando as coisas, né, vai colocando as coisas de volta no lugar. E a mente sai daquilo mais robusta, mais forte, mais fortificada. Teve uma experiência. E você vê, a mente aprende muitas vezes na experiência. A gente aprende muito mais às vezes tendo uma dificuldade do que simplesmente a pessoa que dá tudo certo, né? Que dá tudo certo, a pessoa não muda, né? Ela segue aqueles hábitos, 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 dá tudo certo, né? A pessoa tem a sorte de ter um páramo, dá tudo certo. Né? E a pessoa às vezes toma decisões precipitadas e não melhora. Agora, quando as coisas dão errado, né? A mente tem a oportunidade de ver, opa, o que temos que mudar aqui, temos que mudar certos hábitos, temos que mudar certas atitudes. Dali a mente sai melhor do que ela estava antes. Então, sempre bom a gente voltar para esses pontos da prática, né? E lembrar, você vê, incerto, incerto, incerto. A gente já falava isso bastante, né? Incerto, incerto, incerto. Não confie, você vê com as mudanças que tem no mundo atualmente, não dá para confiar nas coisas, né? Tipo, as mudanças são muito grandes, né? Você vê 10 anos atrás, escritor, artista, eram trabalhos que nem imaginava que fossem substituíveis, né? Aí hoje em dia com IA, tipo, muitas dessas coisas acabam sendo, não dizendo que a IA consiga fazer igual ou melhor, mas
muitas coisas que precisariam de um profissional desse tipo, nem vai ter mais espaço para isso. Você vê como que isso vai mudar a vida de várias pessoas que trabalham com isso. Então, assim, o mundo anda muito rápido, né? O mundo anda muito rápido, né? O que hoje funciona, amanhã pode ser que não funcione. Tem segurança, né? Você vê na Tailândia, estava tudo pacífico, daqui a pouco começou um conflito com o Camboja, reacendeu aquele conflito com o Camboja. Na Índia mesmo, né? Tava meio aquela coisa com o Paquistão, tava meio faz esquenta faz bastante tempo já, né? Desde quando foi a independência. Mas ele do nada começou ali, teve até míssil disparado contra a capital da Índia, né? Então, assim, você vê como que as coisas são incertas. Do nada a Europa estava pacífica, do nada começou uma guerra na Ucrânia. Então, assim, essas coisas são muito incertas, né? Tipo, a América do Sul está pacífica, né? Por quantos anos, né? Mas quanto que precisa para começar um conflito aqui também? Como que isso muda a vida das pessoas, né? No Brasil nem precisa se preocupar tanto com, para quem é homem, não precisa se preocupar tanto com essa coisa de alistamento militar e exército e tal, mas vai para um país tipo Singapura, né, que todos os homens são obrigados a se alistar por um período. Na Tailândia também, né, os países que nos Estados Unidos que tem sempre negócio militar bastante alto, né, e as pessoas acabam tendo que deixar suas famílias ir lá para conflitos e situações, coisa do tipo, né, são convocadas a fazer isso. Né? Você vê do nada a pessoa muda, a pessoa estava tendo um trabalho normal lá, daqui a pouco a pessoa é convocada para ir para guerra, né, para conflito e tal. Então, assim, você vê, o mundo muda muito rápido, né? Olha na história do mundo, né? Quantas vezes as fronteiras se modificaram, né? Quantos impérios já subiram e já caíram. Então, assim, o Sansara muda muito rápido. Então, assim, usar as pequenas coisas que afetam a gente para lembrar desse anzol do Sansara. O Sansara é um negócio perigoso, não dá para confiar nisso aqui. Pode estar tudo bem agora, mas daqui uma semana o negócio explode. Começa uma crise econômica, começa alguma coisa, se desestabiliza tudo, né? As pessoas começam uma guerra civil, né? Tudo muito instável, tudo muito frágil. Então é sempre bom usar essas pequenas oportunidades para relembrar, ó, esse lugar que não é, esse é o mundo humano, esse lugar não é seguro. Faz parte do mundo humano essas incertezas, essas inseguranças, esses conflitos, essas frustrações, essas. E aí a gente fortalece a mente nessa percepção de certo, incerto, incerto. Alguém vem para ver você falando que não, compre esse carro é excelente, esse carro é isso, esse carro é aquilo. Você vai, aí você pensa em certo, incerto, incerto. Você não cai mais em papo de vendedor. Você vê essa coisa dos carros elétricos. Não, o carro elétrico é ecológico, é o futuro, é isso, é aquilo. Aí você vê, tem uns problemas que o vendedor não vai querer falar para você. Por exemplo, você não, você vai carregar o carro elétrico. Você mora num prédio, como é que você faz em São Paulo? Você vai usar a luz comum do prédio para carregar a custa dos outros e no boleto do condomínio rateado para todo mundo? Você acha que isso vai ser possível? Como é que você vai? Aí você tem que morar numa casa. Você não pode ter um carro elétrico e morar numa casa, num prédio, né? Porque não vai ter tomada para você carregar o seu carro elétrico, muitas vezes. Aí tem um risco dessas coisas elétricas que tem bateria de explodir e pegar fogo. Né? Ou então da bateria viciar e a bateria ser o valor do carro, você perdeu o carro na brincadeira. Aí você não pode viajar também, não é todo lugar que você consegue carregar. Aí você vê, tipo, o vendedor vai falar isso pra você, mas a gente quer vender o produto.
apartamento, né? Não, esse negócio aqui é um ótimo investimento, daqui 2 anos vai valer o dobro, é garantido, é certeza. É mesmo. Certo, 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 certo. Então, é bom sempre voltar a esses pontos básicos, né? E o adiante era muito enfático, assim, certo, 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 certo. Onde quer que a mente começa a criar expectativa em certo, em certo, em certo, certo, em certo. Quando eu terminar a faculdade vai ser legal, vou ter tempo para praticar, certo, em certo, em certo. Quando eu for promovido vai ser legal, certo, em certo, em certo. Quando eu mudar de hospital, quando eu mudar de trabalho vai ser ótimo, vai ser muito ótimo, vai ser perfeito, certo, em certo, em certo. Não deixe a mente criar expectativa. Expectativa é uma bomba relógio para explodir. Expectativa é algo perigoso. Você vê, é uma coisa que a mente cria e você vê quantas condições dependem para aquilo dar certo. Muitas vezes não é só a nossa vontade, nosso esforço, nossas condições. Depende de emoções ou tipo o humor da pessoa do dia. Então assim, você não sabe ter essas coisas. Então é sempre bom voltar nessas coisas, né? Onde a mente vai criar expectativa. Quando tiver um carro vai ser legal, certo, certo, certo. Quando mudar de bairro vai ser legal, vai ser perfeito, vai ser ótimo, certo, certo, certo. Não acredite nas próprias ideias, não acredite nessas expectativas que a mente coloca, nessas metas que a mente coloca. Quando tiver quantos seguidores na rede social vai ser tudo bem, vai ser tudo ótimo, e certo, certo, certo. A mente é muito boa em criar expectativa, mas muitas vezes não está alinhado com a realidade. Então é só questão de tempo o negócio gerar atrito. Então, se não tem, você mata as expectativas ali mesmo, menos chance de ter atrito no futuro. Porque o que vier, ok, eu estou aberto. Não sei o que vai vir, estou mais vacinado com o que vai vir. Não sei o que vai vir, mas eu estou aberto, estou de peito aberto, o que vier, te lida. Então é isso, a gente treina a mente a não ficar fabricando ideias sobre o futuro, fabricando sonhos sobre o futuro. Uma coisa que eu acho que é muito tóxica que alguns psicólogos atualmente fazem é essa coisa de ficar enfiando sonho na cabeça das pessoas. É importante sonhar, é importante você ter um sonho, uma coisa para aquilo lutar. Eu tenho sérias dúvidas a respeito disso. Até que ponto você não está alimentando delusão na cabeça da pessoa? Tipo, já vi casos, relatos de pessoas que falaram, não, o psicólogo falou, eu deveria, estou na faculdade agora, eu tenho que me focar, tipo, me perguntar que carro que eu quero ter, visualizar que carro eu quero ter depois que eu me formar, isso vai me motivar e tal. Ouvi isso, eu falei, que... Não, sério isso. As pessoas estão fazendo essas gambiarras, tipo, vivendo por causa de um sonho no futuro, que a pessoa vai conseguir o carro depois. E depois que você conseguir o carro, meu? Quando você chegar no carro, não vai ser aquela coisa linda que você fantasiou, porque você está baseando em fantasia, né? Você está vivendo para satisfazer fantasia. E você vê, tem psicólogo que você paga pelo serviço e você vai ter esse tipo de serviço, esse tipo de orientação. Vai ficar alimentando fantasia na cabeça da pessoa. Então, assim, e você vê, os psicólogos que deveriam ser os profissionais que deveriam ter estudado, ter algum nível mental para orientar, não para orientar, eles não dão orientação, né? Mas assim, para ajudar a pessoa a processar as situações, né? Vem com essas, né? Tipo, que dizer que tipo de direção que as pessoas vão, né, em função disso. Então é bem preocupante a situação que a gente está. Então, eu não acho muito essa coisa de usar cobiça, usar delusão para direcionar a vida da pessoa, né?
para gerar energia, não acho que seja uma função muito hábil. Acho que tem meios mais funcionais e mais harmônicos para fazer isso, né? Mas aí é que é de cada um. Então fica o convite de refletir e olhar para essas coisas, né? E tipo, esse mantra do Ajahn Chah é muito bom, né? A mente começa a proliferar demais uma coisa. Não, fiz tal coisa, isso foi muito mal, e é isso e aquilo, sou uma má pessoa. Inserte, inserte, inserte. Não fique acreditando nas próprias ideias, não fique acreditando na própria mente. Nossa, minha meditação está indo muito bem, eu sou um ótimo praticante. Inserte, inserte, inserte. Ah, eu acho que eu estou iluminado. Inserte, inserte, inserte. Não, é certeza que eu estou iluminado, é certeza que eu atingi um estado muito bom. Inserte, inserte, inserte. Se a gente não falar isso quando a mente vier com essa, aí a gente já capotou e já perdeu tudo. Né? Não tem mais. A gente vai se enganar muito facilmente. Então, tomar muito cuidado com isso. Né? Essa é uma prática que deve sempre voltar. Né? Esse mantra do Ajahn Chah, ele resolve muitos problemas. Né? Certo, incerto, incerto. A gente começa a proliferar muito sobre amanhã. Incerto, incerto, incerto. E assim a gente vai tendo mais estabilidade, mais firmeza mental e vai vivendo o presente, né? Vivendo concreto. Vendo com o que está existindo, o que está surgindo no aqui e no agora, em vez de ficar vivendo em fantasia e nuvenzinha do futuro. Fica o convite de olhar, refletir e testar essas ferramentas, né, para que a gente possa lidar da melhor forma possível com as incertezas do mundo humano. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa, seja desse assunto ou da prática em geral? Sobre esse mantra de sério, ele deve ser repetido como se fosse um mantra estilo do Sayadaw. Pode-se usá-lo forte. No momento em que você está em dúvida ou você acredita algo, repetir esse mantra às vezes. Geralmente, assim, você pode usar testar e ver o que funciona melhor para você. Né? Tipo, então, assim, às vezes é uma questão de fazer insert, insert, insert. A mente já larga daquilo. Agora, se a mente está indo muito naquela direção, também você fica mais tempo, né? Insert, insert, insert. Insert, insert, insert. Até a mente cai na realidade. A única coisa que é meio. Como é que fala? Que é bom tomar um certo cuidado é a questão de. Como é que chama? Fazer mix de técnicas, né? Então, assim, a coisa, por exemplo, a tradição birmanesa tem esse jeito de prática deles que eles enfatizam a coisa de notações mentais, né? Tipo, eu comecei, quando eu estudei Theravada, eu comecei estudando a tradição birmanesa, né? Tipo, justamente a tradição como é que chama? Do Mahasi Sayadaw, né? Comecei a ler livros sobre essa tradição, né? Eu lembro daquelas coisas da notação mental e tal. Mas assim, você vê, aí você vai praticar num ambiente que é instrução de tradição tailandesa, né? Você vê aí a instrução vai ser um pouco diferente, né? Vai ser então, assim, só tomar esse cuidado, né, de fazer Frankenstein. Você pegar uma coisa de uma e querer encaixar na outra, às vezes dá umas incompatibilidades. Então, assim, se a gente já tem uma coisa que funciona pra gente, né, uma coisa fechada, um sistema fechado, não, a gente pratica nessa tradição do Mahasi e satisfaz as minhas necessidades. Ele também fala de usar o mantra dúvida, dúvida, dúvida. Ok, então você simplesmente usa o jeito que ele já faz. Tem uma coisa consistente. Agora, ficar fazendo essas, tipo, não, nisso aqui eu uso a tradição, do jeito que a tradição tailandesa faz, isso eu uso a tradição birmanesa, a gente pode gerar um negócio meio Frankenstein, que depois dá alguns problemas. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Como que a gente integra as coisas. Agora, se a gente não tá buscando ainda algo que funciona pra gente, né? Então, aí a gente tem que experimentar diferentes ferramentas, né? Até de ver o que funciona. Mas uma coisa que, em particular, pelo menos na minha prática eu observo é que tipo essa coisa de técnica pode engessar um pouco, né? Você fica muito você fica engessado, não, essa técnica que o Adjamiti também não ensina técnica, né? Já falou isso abertamente várias vezes.
pessoa tem que achar o que funciona para ela, né? Tipo, ficar engessada em técnica. Então, assim, se para a gente funciona com técnica, trabalha com aquilo, mas você tem que ter essa noção que técnica pode ser uma gambiarra, né? Pode ser uma coisa que dá problema também. Então, assim, só ter essa noção de tomar cuidado com fazer Frankenstein. Fazer Frankenstein pode gerar problemas que não estão previstos, né? Porque esse sistema aqui você pratica assim, se der um problema X, isso está previsto. Agora, se está misturando as duas coisas, pode ser que surja problemas que não estão previstos. E aí, como é que resolve isso? Ah. Alguém mais? Então é isso. Aí nós vamos ter um recesso.